Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês estejam muito bem aí do outro lado. Falaremos um pouco sobre Caixa Seguridade podendo voltar o preço lá do patamar do pós-IPO, né, que chegou a 12,60 no seu topo. Falaremos sobre Banco do Brasil, né? Depois de muito tempo, depois de muito consenso do mercado, nós tivemos o quê? Uma recomendação negativa, neutra aí por parte do Bradesco BBI, né? Ou Bradesco Investimentos, com pé atrás em relação ao crescimento para o ano que vem. Falaremos sobre isso, com recomendação neutra. Também a corretora Ágora, que pertence ao Bradesco, também é com o pé atrás aí em relação a esse crescimento do Banco do Brasil para o ano que vem. Aluguel de ações, Transição Paulista, Taesa 3, Taesa 4, né? TAE 3 e TAE 4, CSN Mineração, com boas taxas. Demonstraria aqui um exemplo da minha carteira pessoal sobre a questão de você ter uma remuneração adicional na sua carteira aí. Tem gente que não concorda, outros tem um certo interesse, faremos sobre no decorrer desse vídeo. Antes, um fato no mínimo engraçado sobre Movida, MOVI 3. O que nós tivemos hoje? Um funcionário, né, ele fez tirou aquela imagem, né, para fazer uma publicação na rede social LinkedIn, e o que nós tivemos, né? Praticamente ele tirou foto ali do guidance de crescimento da empresa para o ano que vem, tá? E isso vazou no mercado, acabou refletindo hoje em queda de mais de 10% nas ações da companhia. O que você tira de pensamento, né? O que você tira em relação a isso? O nosso mercado, ele não é um mercado resiliente, né? Você tem qualquer evento, muitas vezes um evento artificial, né? Ou seja, não é um anúncio formal por parte da empresa, fazendo com que a cotação caia. Ou seja, cada vez mais Benjamin Graham tem aí razão com relação ao funcionamento do mercado de capital, principalmente o brasileiro, né? Sendo aí dramático. Qualquer evento pode fazer com que derrube a cotação de um ativo. Continuando então, em relação a isso, o que nós tivemos também, né? Transição Paulista a 25,87, TRPL 4 ou ISA-CTEP, com essa queda de 1,67, para mim sendo uma surpresa no curto prazo, até porque amanhã é Datacom dos proventos de Transição Paulista, falaremos sobre isso, e tomara que caia mais, né? Poderia cair abaixo dos R$ 25, ficaria bem interessante até mesmo, quem sabe aí um estudo a ser feito com a Datacom amanhã, né, com abaixo dos R$ 25, poderia ser, no mínimo, aí, viável um pequeno aporte, né? Então, poderia ficar interessante abaixo desse valor. Banco do Brasil, falaremos sobre, chegou a cair mais de 3%, a 52,50. Na minha avaliação, ainda não vale a pena voltar a aportar até que o mercado entregue correções, até porque nós temos outros ativos nesse momento entregando melhor oportunidade. São poucos, mas temos. CSN Mineração a R$ 7,09, mantendo ali a lateralização nos últimos pregões. Caixa Seguridade pela primeira vez no ano, na verdade pela primeira vez depois de 2 anos, Caixa Seguridade voltando a negociar acima dos R$ 12, né? Então, que foi o preço lá que atingiu no pós-IPO, chegou a negociar 12,60, tá? E depois desse período aí chegou a negociar 6,60. Eu me lembro de comprar alguns lotes de Caixa Seguridade no 6,60, R$ 7. Inclusive no ano passado, na reta final do ano passado, tivemos essa boa oportunidade, tá? BB Seguros 31,21, aí de lado também, né? Muita gente receosa, será mesmo que teremos BB Seguros nos R$ 30 novamente? Pessoal, é uma questão de paciência. Se você não consegue ter a paciência de ir lá
e lançar na corretora a ordem automática, né, para os próximos 30 dias ou válida até cancelar, vai aportando de pouco a pouco, tá? Então, mas já sabendo que se chegar não adianta depois ficar olhando cotação, aí é melhor concentrar em outra coisa, não ficar concentrando em cotação. Auren Energia 13,10, oportunidade na minha avaliação nos R$ 13 novamente para aportes, fiz um pequeno aporte antes da Datacom e também ontem, né, aí no pós-Datacom nos R$ 13, fica bem convidativo. Aluguel de ações. Eu vou começar falando aqui de TAE 3, TAEs ordinárias. São pouco a quantidade de ações disponível, de demanda, na verdade, né? Você tem o doador, quem está aí entregando a ação para ser alugada, e você tem o tomador, aquele que ficará com a sua ação, provavelmente ele entrará vendido no papel, né? Entrará short no papel, alguma operação montada, acreditando num fator negativo em relação à empresa. Aí nós temos aqui, é sempre bom olhar a média do aluguel, né? No caso de Taesa, TAE 3, 4,56. Esse aluguel, essa taxa, ela é anual, porém a vigência de contrato ela pode durar 15 dias, pode durar um mês, ou seja, aí você tem que dividir isso, você tira lá, né, a relação anual e traz, se mensal, aquela taxa mensal, né? Então esse valor ele cai muito, né? Ele decai muito, por isso tem alguns críticos que não são a favor aí de você ter o aluguel de ações no médio prazo. A corretora que eu estou utilizando atualmente é o Banco Inter, né? E tem entregue essa oportunidade de sempre ter bons contratos, inclusive na antiga corretora que eu estava utilizando, a antiga Ex Invest, no Invest não tinha isso. Normalmente o BTG, né, ele cobra um valor mais alto, a XP também. Atualmente eu tenho um custo aí de 50%, né, sendo a metade com impostos, porque a B3 considera, né, essas operações como uma operação de curto prazo e tem imposto retido na fonte, e você tem também o custo com corretagem. Até agora na Inter Invest pode mudar, tá, pessoal? E eu não ganho nada falando sobre essas corretoras, pelo contrário, na verdade a Inter Invest tem cobrado aí uma taxa até que razoavelmente interessante, uma taxa de mercado para quem quer aí aproveitar. Então, esse valor, né, se considerar aí 4%, a depender do período, né, esse valor pode cair pela metade, mas já é ali, considerando um ano e uma carteira, a média do investidor pessoa física na bolsa é de 100, 200 mil, já é um dividendo, podemos dizer que poderia ser uma renda de dividendo a mais, né? Uma vez que esse investidor estaria tendo uma renda passiva. Seguindo, nós temos Semin com um ótimo contrato também, uma ótima taxa, tem entregue bons contratos, tá? Inclusive, aí, se você tirar 50% disso, de 15%, em média, né? Em média aí do doador, você estaria falando de 7%, numa posição pequena, uma posição que o investidor tem aí para longo prazo e não está se desfazendo, além de coletar os dividendos, poderia muito bem aí conseguir esse contrato atrativo, né? E TRPR4, números que eu nunca tinha visto em relação ao percentual de taxa de contrato, é de 15,24% em média. Eu vou mostrar aqui nos próximos exemplos. Eu tenho 2 contratos em TRPR4, na verdade são 3, né? Hoje foi aberto mais um contrato e nós temos um volume altíssimo, tá? 476 milhões para TRPR4 e 59 milhões para Semin 3, tá? Então é uma quantidade muito alta de ações, mais de 56 milhões de ações alugadas, tá? Em aberto, com contrato em aberto. Então você tem também um apetite muito forte por parte do mercado. Dando seguimento, aqui está um exemplo prático. Aqui você tem a taxa, entre aspas, anual, só que percebam a data de início, né, a vigência desse contrato de aluguel.
a data de início e data de vencimento. Por exemplo, esse aqui, para minha carteira, 176 ações, TRPL4, tá? É o código. O preço base alugado de 25 e 24, no qual você tem aí o que? Você tem praticamente 7 dias, então não dá um ano, né? Obviamente não dá um ano, porém já é um valor adicionado a mais. E como você tem uma demanda muito forte, provavelmente, como aconteceu no último mês, você já terá ali um novo contrato em aberto novamente, tá? Aqui está o outro contrato, aberto no dia 6, com duração até o dia 18 de janeiro. Esse com uma taxa inferior, só que com prazo maior, tá? Então, nesse período aí, nós teremos essa quantidade de ações aí alugadas. Além disso, muita gente fica, mas e os dividendos? Eu vou receber os proventos? É direito seu, depois da finalização do contrato, né? Depois aí da liquidação do contrato, você é reembolsado, a depender da corretora, você recebe normalmente, a depender da corretora, você é reembolsado depois da finalização desse contrato. Por último, pessoal, é bom lembrar que amanhã é Datacom de TRPL4, tá? Nós teremos aí 0,24, a primeira parcela a ser paga até o dia 15 de janeiro e 1,96 a ser pago até 10 de abril, podendo ser pago antes, tá? Mas é bem provável que esse pagamento ocorra lá no mês de abril, com o desconto aí de 15% de imposto retido na fonte. Dando seguimento, Banco do Brasil, BBI ou Bradesco Investimentos corta a recomendação para neutro após forte alta e aumento das incertezas. Uma das defesas aqui você teria uma menor previsibilidade para o ano que vem em relação ao crescimento dos últimos 20 anos, aliás, do último ano, né, em 20% dos últimos 2 anos, no segmento de empréstimos rurais, tá? Pessoal, muito cuidado, até porque essas estimativas, elas são realizadas aí de maneira anual, tá? Então, nós vimos no último terceiro trimestre do Banco do Brasil que ele entregou aquilo que estava na expectativa, tá? Então, muito cuidado, eu prefiro dados oficiais do banco e prefiro também que continue, que mantenham aí algumas corretoras, venham também, né? O caso da Ágora, que também recomendou a neutralidade em relação às ações, e outros bancos de investimentos recomendem a venda, porque já se tornou estratégia pessoal, né? Começou a recomendar a venda, é um bom sinal, um sinal que pode dar oportunidade no médio e longo prazo. Dando seguimento, o que nós tivemos? Né? Números também da inflação, IPCA, dando aí um apetite que podemos ter nas próximas reuniões do Banco Central, cortes maiores na taxa de juros, tá? Através de uma inflação mais baixa. Porém, né, lá fora o cenário também é positivo, o investidor ele tem que se manter cauteloso, tá? Por último, isso poderia implicar, né, negativamente em relação a uma taxa de juros mais baixa para BB Seguros e também para a Caixa Seguros. Por que não? Uma vez que a Caixa Seguros também tem uma grande reserva financeira que precisa render juros, né? Assim, podemos trazer aqui de forma simplória. Entretanto, né, o mercado ele vê Caixa Seguridade no momento fazendo parte, né, do novo programa de investimentos do governo, o PAC, no qual, né, será focado aí uma estratégia do segmento imobiliário. Então, Caixa Seguridade, cada imóvel financiado pela Caixa, você tem ali o seguro habitacional praticamente vindo, né, como um produto do Banco Caixa. Então, a Caixa Seguridade ganharia mais com isso. Porém, eu não vejo BB Seguros com toda essa leva negativa, tá? Por mais que o efeito El Ninho pode ocasionar aí perdas lá no resultado do primeiro, segundo trimestre do ano que vem. Entretanto, a seguradora tem entregue bons resultados. Resultados esses bem sólidos, né? Ainda mais em segmentos bem estruturados, que é o segmento vida, previdenciário e etc.
Entretanto, né, nós vemos aqui o que aconteceu no ano. Enquanto CXSE3 subiu 48%, BB Seguros, mesmo pagando um grande dividendo, tem uma queda aí de 3,52%, podendo dar boas oportunidades. No mais, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Vou encerrá-lo por aqui para não ficar muito extenso. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião, se torne membro a um preço promocional. No mais, desejo a todos bons aportes e olho, pessoal, amanhã nos ativos TRPL4 em relação aos proventos, a Datacom e em relação a alguma oportunidade caso surja abaixo dos R$ 25. No mais, até o próximo e valeu!